Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores. São sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Então, hoje a gente vai dar continuidade aí ao assunto ecossistemas brasileiros, ou biomas brasileiros, aí você escolhe o que você quer falar. E hoje a gente vai falar um pouquinho da caatinga. Tá bom? A gente vai discutir aí até o porquê desse nome, caatinga e tal. Falar aí algumas características. É lógico que uma aula de 20 minutos o negócio é bem geralzão. Aí depois o seu professor, se ele já falou sobre isso, se ele vai falar nesse bimestre ou não, aí ele que sabe qual que é a realidade da escola dele. A gente preparou aqui pensando, mais ou menos no material que está aí e tal. E é muito importante a participação de todos, então vocês devem mandar aí a sua mensagem para o seu professor mandar para a gente aqui, para a gente poder ter uma ótima interação. E quando a gente fala de interação, a gente precisa, é claro, de ter um professor muito especial aqui com a gente. E hoje nós temos a nossa querida professora Elaine. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Como o professor Edjoel disse, estarei com vocês aqui hoje, moderando a aula, e espero que tenhamos aí uma ótima semana, tá bom? Isso aí, muito obrigado, professora. E lembrando, você, meu colega professor, sempre que possível, a gente sabe que cada um tem a sua realidade aí, então, sempre que possível, coloque o nomezinho do seu aluno que está participando, o nome da escola, o nome da cidade, eles gostam, a gente gosta, infelizmente não dá para ler todos, mas a gente lê alguns representando aí a rede, lembrando que eu e a professora Elaine também fazemos parte dessa rede, estamos todos numa mesma rede, na mesma situação, nessa situação estranha aí que essa pandemia nos colocou, tentando dar o nosso melhor aí da melhor forma. Mas é claro, com as nossas falhas que temos, e sempre que você captar alguma falha minha aí, se sinta à vontade de colocar aqui no chat, a professora vai ler para mim. Agora é lógico, tem que ser uma coisa embasadinha, porque senão também não dá. Tá bom? Vamos ver o objetivo da aula aí. Então tá aí, apresentar algumas características da caatinga. Tranquilo, Então hoje a gente vai ver um pouquinho disso aí. É claro que não dá para falar muito em 20 minutos, mas a gente vai falar um pouquinho. Muito bem. O que nós vamos fazer nesta aula? Então tá aí, nós vamos compartilhar informações, refletir sobre as informações compartilhadas, resolver atividades e interagir no chat aqui com a nossa querida professora Elaine, tá bom? Muito bem. Como que você deve acompanhar esta aula aqui? Então você tem lá o seu volume 2, do Currículo em Ação. Se você já passou por aí, tudo bem. Eu acho que a gente sempre aprende, discutindo conhecimento, mas está lá na página 116 algumas coisas sobre ecossistema, e eu tenho a certeza que tem outras coisas, até em outras disciplinas, como a geografia, que ela até às vezes aprofunda mais do que a gente aqui, tá? Então é bom ter um caderno para anotação, tirar dúvida, resolver atividades e identificar esta aula aqui com data e título, tá bom? É assim que a gente vai brincar hoje. Então, antes da gente começar aqui, a nossa conversinha rapidinha da manhã, eu quero saber o que você já ouviu dizer, o que você sabe, o que você conhece sobre a caatinga. E para isso eu vou deixar aí 3 minutinhos, tá bom?
Vamos lá, então. Ó, a Ana Beatriz do Pro Hamilton. É o único bioma exclusivamente brasileiro. Oba, já gostei, não preciso falar mais isso. Sim. Aí temos aqui ó, o aluno Samuel, o Alexandro, isso, da Pro Evelizete, eu acho. Evelise, perdão, Pro. Da escola Celisa de Jacareí. Colocaram assim, Caatinga é um bioma bem difícil de ter água. Ele tem uma passagem diferente, ele parece muito como a África. Com a África? Já já a gente vai ver isso aí. Será, né? Deixa eu Primeiro ver. a gente tem que entender, será que a África só tem também, né, deserto, essas coisas? Mas legal, valeu a contribuição. Aí temos aqui outros alunos da PEI Jerônimo. Colocaram assim, o clima é semiárido, vegetação com pouca folha e adaptadas para o período da seca, além de grande biodiversidade. Olha, isso mesmo. Tiveram outros que colocaram aqui que a diversidade é baixa. Então, na verdade, sempre a gente tem que ter, né, se tem uma coisa que a ciência da física nos ensina, é que sempre a gente tem que ver qual é a perspectiva, né? Então, a diversidade é baixa? Não, em relação a um ambiente que é seco, né, semiárido, é bem alta, viu? Só para você ter ideia, são mais de 5.000 espécies de plantas. E dessas, mais de 1.500 só dão lá, são endêmicas que a gente fala. Tá? Então, até que é uma quantidade grande. Tá? Agora, é menor do que nos outros lugares. Né? Agora, para um lugar seco, é a maior biodiversidade em região semiárida que tem no mundo, com certeza. Aliás, o Brasil, né, é abençoado desta forma. Tudo que você pegar aqui, a maior biodiversidade está aqui. Tá bom? E sim, é um bioma exclusivamente brasileiro, tá bom? Não tem nenhum outro lugar do mundo, a Caatinga, e ele é chamado, eu vi que muita gente colocou aqui de árido, mas na verdade ele é chamado de semiárido. O que quer dizer semi? Quase árido. Porque chove, né? Só que qual é o problema? As chuvas são mal distribuídas. Então, quando chove, chove muito num ponto só. Né? Essa questão do solo ser pobre também, gente, eu já vi autores que divergem disso. Né? Eu gosto sempre de citar o Samuel Murgel Branco, que é um professor da USP e tal, e ele, no livro dele sobre Caatinga, ele fala que o solo, na verdade, é até mais rico do que o do Cerrado. Olha só que interessante. Só que o problema mesmo é a distribuição dos nutrientes, que está relacionado também à questão da quantidade de umidade no solo, né? Que pelo fato dessa distribuição de chuva ser tão irregular, acaba tendo esse problema de quando chove, cai muita água num lugar só e depois fica o restante do tempo seco, por isso que lá vão ter rios que são intermitentes. Professor, o que são rios intermitentes? São rios que vão aparecer em determinada época do ano e depois vão sumir. E aí, para você ter ideia, a gente tem peixes lá, por exemplo, que conseguem enterrar seus ovos, né? E aí, quando o rio surge de novo, o rio tem peixe. Quando o rio seca, você não vê mais peixe. Por quê? Porque o peixe enterrou os ovos lá antes do rio secar. Tem alguma contribuição aí, professora? O aluno Arthur colocou assim, ele é lá de Presidente Prudente, Certo. da PEI Doutor, acho que é Marrei Júnior. Na Caatinga, há muitos períodos de seca e também lá tem a presença de cactos. Isso, bastante, verdade. Que é, né, uma adaptação da planta para perder menos líquido. Então, normalmente o cacto vai ser uma planta que vai ser suculenta, né? Ela vai estar cheia de água dentro dela, daí que vem esse termo, né? E as folhas são transformadas em espinho para ela não perder essa água facilmente. Então, é uma adaptação da planta ali. Tá bom? Então, a gente tem um mapinha aí, vou mostrar para vocês onde está a Caatinga. Vamos ver se eu não consigo estragar tudo, que eu vivo estragando tudo. É mais ou menos aqui assim. Eita, ó, comi um pedaço. É mais ou menos aqui assim. Tá bom? O professor não tem lá uma coordenação motora assim muito boa, mas é mais ou menos isso aí. Então aqui está a Caatinga, ela vai compreender aí pelo menos aproximadamente, né, 10% do território nacional. Né? Então a gente falou anteriormente da Amazônia, falou do Cerrado e agora a gente está falando da Caatinga. Tá? Então a gente está descendo o mapa aí devagarinho. E olha só, todas essas características, olha só que interessante, né? Se a gente prestar bastante atenção, o planeta Terra está girando para esse sentido aqui, ó. Certo? Então aqui está o leste, ok? Então é aqui onde o Sol nasce, certo? Então é o primeiro lugar no nosso país que vai ter aqui o nascer do Sol, não é legal? Então, talvez isso tenha influência direta aqui também
no clima, juntamente com outros. Quando você vai, sempre que você vai para o litoral, né, aqui no Brasil, você está indo em direção ao leste, né? Então a gente está e a Caatinga ela é a primeira a chegar, né? Porque você tem que lembrar o seguinte, que o Sol está paradinho lá e é a Terra que está girando. Para isso você tem que lembrar também que a Terra é redonda. Tá? Se você não aceitar que a Terra é redonda e muito menos que ela gira, aí você não consegue compreender isso, tá bom? E aí, conforme a Terra vai girando, o que acontece? A gente tem a impressão que o Sol está nascendo, mas na verdade é a Terra que está girando. E lá o Nordeste é o primeiro lugar que vai aparecer aí do nosso país, que vai aparecer, né? É onde o dia aparece primeiro, tá bom? Fica aí como curiosidade, né? Muito bem. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Eu acho que sobre as características a gente falou um pouquinho, né? A gente tem que lembrar também que a gente está numa região quente, né, do nosso país, ali é uma região bem quente. Tá? Lembrando que eu já falei, né, quando a gente fala da Amazônia, conforme você vai subindo mais quente, conforme você vai descendo mais frio, que você está indo em direção ao Polo Sul. Quando você está subindo em direção ao Equador, né, que é aquilo que divide o nosso planeta. Tá bom? Então a gente está no hemisfério, né, na metade da esfera sul, no hemisfério sul. Então quando a gente desce, a gente está indo para o polo, onde os raios solares incidem, né, de uma maneira mais perpendicular, então vai ficando mais frio. Tá bom? Muito bem. Então falamos dos rios intermitentes. Tipos de vegetação, né? Olha aí. Essa é uma característica da Caatinga, né? Que a gente vai ver então que é uma região semiárida. Mas o que é legal você saber que essa plantinha aqui, ela não está morta, tá? Essa plantinha que eu estou riscando aqui, ela não está morta. O que acontece é que isso é uma característica da Caatinga, que é o que determina inclusive o seu nome, né? Que vem de uma língua indígena, que alguns defendem que quer dizer mata branca, né? Que você dá uma olhada na Caatinga, você vê essa vegetação esbranquiçada, e já tem outros que defendem que quer dizer mata seca mesmo. Então há esse debate também, se o significado de Caatinga quer dizer mata branca ou mata seca. Tá? Mas é por causa dessa característica. Agora imagina que choveu no sertão, certo? Por que a gente fala que é semiárido, né? Aí choveu no sertão, olha só a diferença aí, ó. Basta chover que a Caatinga fica verde de novo. Tá? Então a mata não aquela mata ali não estava morta, ela estava ali meio que esperando a chuva. Choveu, o sertão fica verdinho, tá bom? Então é legal, né? Então para a gente entender. E tem regiões na Caatinga que a mata, lógico, vai ser mais fechada, outras que não. Agora a gente tem que lembrar que tem muito espinho, né, nessa mata. Já foi falado aqui, né, por vocês no chat, por isso que, por exemplo, quando você vê, se alguém já teve a oportunidade de ver, pelo menos em foto, a imagem de um sertanejo, né, normalmente ele vai estar lá com um chapéu de couro, com uma roupa de couro, mesmo naquele calorão danado. Por quê? Porque para andar no meio dessa mata cheia de espinho e não se machucar, né, precisa usar aquela roupa de couro, aquela roupa de vaqueiro, né, que a gente fala. Tá bom? Muito bem. Dito isto, eu quero saber o seguinte, a gente falou aí que tem mais de 5.000 espécies de plantas, dessas 5.000, pelo menos 1.500 só nascem ali, e eu quero saber o que influencia esse tipo de vegetação para nascer só em determinada região. E para isso eu vou dar 3 minutinhos para você responder, tá bom?
Vamos lá, então. O aluno Breno, do 7º ano A, da Escola Francisco de Paula Vicente, Pro Fernanda. A quantidade de água, a precipitação, a localização geográfica, a quantidade de luz, os ventos e o solo. Tá vendo? Eu gosto de dar aula assim, que eu não preciso falar nada, que nossos meninos falam tudo pra gente. Sim. Vamos lá. Alice, da Escola Dr. Cláudio de Souza. O clima... Deixa eu pegar aqui uma mais para baixo. A Juliana, da Procilmara. Clima e o solo, lá da Escola Benedito Martinelli. Deixa eu ver aqui. O aluno Júlio, da PEI Joceni Vilela. Colocou o clima. O Miguel, da Procristiane, da Escola Queiroz Filho, colocou chuvas, clima, solo. Temos aqui, ó, Matheus, do 7º ano B, da Escola Vilma Flor, colocou o clima. A Lara Joyce, da Escola Pedro Tax, lá de Goianazes. O clima é o que influencia a vegetação. Olha. Mais, Ed? Maravilhoso, não, perfeito. Então, assim, o clima, né, a quantidade de água disponível, né, tudo isso foi falado aí, tá, gente? Eu não estou corrigindo, não, tá perfeito. Né, quantidade de vento, né. E aí, será que, conforme eu falei, a rotação da Terra influencia também nessa quantidade de vento? Né? Será que, além disso, a dinâmica calor e frio influencia na quantidade de vento, consequentemente na possibilidade de determinada vegetação crescer ali ou não? Tá? A gente tem que entender que a Caatinga ela sofre alguma influência ali, né? A gente viu que ela tem uma divisa ali, uma parte no litoral, outra parte vai para o cerrado, né? Então, tudo isso vai influenciar, pega um pedaço ali que vai se ligar à Mata Atlântica. Então, alguns animais vão ser atraídos por essa vegetação, né? Mas eles não vão ser típicos só dessa vegetação. Tá? Então, a gente tem um exemplo aí, né? Tá aí pode colocar aí a imagem. Isso. Então, são animais que vão visitar ali. Eu tenho até alguns dados aqui. Deixa eu pegar a minha cola aqui, que eu tenho alguns dados para vocês. Então, só para vocês terem ideia, quando a gente fala em matéria de fauna, a gente falou de flora, né? Quem que é a flora? É a vegetação. Em matéria de fauna, olha aí, esse carinha que está aparecendo aí, ele é um mamífero, certo? Eu vou ter pelo menos aí, ó, 148 espécies de mamíferos, só para vocês terem ideia, na Caatinga. Gente, estou falando 148 espécies, tá? Não é 148 mamíferos, 148 espécies, tá bom? Então, é bastante, né, a biodiversidade. Olha as aves aí, tem aves aí que são exclusivas aí da Caatinga, né? Que inclusive ameaçadas de extinção, etc. Tal. Hoje tem alguns trabalhos de ONGs aí, tal, tentando salvar, tá bom? Então, a gente vai ter também, só para vocês terem uma ideia aí, que eu fiquei com a minha colinha aqui mal feita aqui. Mas deixa eu achar aqui para vocês. Enquanto você procura, eu posso... Pode. Quero só parabenizar a aluna Micaele do Pro Emerson. Ainda em resposta ao que você perguntou, Ed, sobre Caatinga, ela colocou assim, eu fui pesquisar porque não sabia. Muito bem, Micaele. Não ficou lá, né? Isso. Esperando a resposta cair do céu, foi pesquisar. Parabéns. E, inclusive, é importante isso, tá? A gente está dando a aula aqui, o seu professor está dando a aula lá, e acho que assim, a nossa aula, mais do que ensinar você, ela deve, na verdade, te instigar a pesquisar, a saber mais, a compreender, tá? Isso serve para todos vocês, estudantes, tá bom? Que é assim que a gente aprende. Não adianta eu achar que eu vou ver uma aula de 20 minutos e vou aprender alguma coisa. Eu vou ouvir meu professor falar uma vez e nunca mais vou esquecer. Não, eu mesmo estou aqui, ó, já dei essa aula só esse ano umas 3 vezes, e estou aqui pegando quantidade de ave e tal, porque o importante não é o número, o importante é você saber que há uma biodiversidade lá. Ainda com todas as dificuldades do clima ali, há uma biodiversidade. Então, só para falar da ave, para não passar em branco, são 510 espécies de ave. Tá? E aí a gente tem também diversidade de anfíbios, de peixes e etc. Tá? Então aí tem mais uma casinha aí que provavelmente é de um João de Barro ou de algum parente dele, né? Que também é uma ave. Tá bom? Muito bem. Aí eu quero saber, lá sofre uma grande pressão, já colocaram aqui, né, para exploração de carvão vegetal, etc.
e eu quero saber qual que é o problema de destruir a caatinga. Eu vou dar aí 1 minuto para você responder que a aula está acabando. Vamos lá. Antes de ler as respostas, um abraço para os alunos da PEI Souza Leão, lá de Tupã. Oba! Ó, Ed, a maioria colocou aqui, afeta toda a biodiversidade, é a perda da biodiversidade. O desmatamento causa diversas consequências, o Nicolas, da Promárcia. Então, a maioria disse que afeta a biodiversidade. Muito bem. A gente tem que lembrar, né, por que que é isso? Eu vou falar mais sobre outros biomas, mas, gente, porque às vezes a gente olha assim e fala, ah, mas a caatinga só tem aquela mata seca. Não, tá, aquilo ali é biodiversidade e é importante. Não existe um bioma mais importante do que outro. Todos têm sua importância e fazem parte de um sistema maior, né, que faz tudo isso girar, aí, vento, umidade, etc. Então é importante a gente preservar, dentro de tudo isso que vocês falaram aí. Bom, gente, a nossa aula acabou, então nós vimos nessa aula aí algumas características da caatinga e eu já vou me despedir dizendo que você pode e deve avaliar a nossa aula. A professora Elaine vai dar aí o seu tchauzinho. Antes eu vou ler rapidinho, tá, Ed? Que eu achei muito legal aqui do aluno Breno, da professora Fernanda, bem consciente a resposta dele. A caatinga possui espécies endêmicas, ou seja, só nascem ali. Se você acaba com elas, nunca mais poderá encontrar. Sem contar que destrói o meio de sustento de muitas famílias, pois os ecossistemas nos trazem recursos naturais para sobreviver. Maravilhoso. Obrigada, tchau, tchau, gente.